Utilidade pública, hein? Início em low carb, coisas que acontecem, gripe low carb e muito mais. Algumas generalidades importantes, porque nem tudo são flores. Então, essa live eu tenho que deixar ela aqui, porque às vezes a gente vai em assuntos super complexos, viaja longe em assuntos complexos e deixa alguns assuntos para trás que são super importantes. Eu vejo toda semana no consultório uns detalhes e esses dias vi com um amigo meu um detalhe e como é comum, né? Como é comum, isso que eu vou comentar aqui nessa live, e para muitos não é. Então, assim, ó, agora há pouco eu disparei um e-mail para todo mundo falando sobre generalidades, coisas que acontecem quando a gente começa a se interessar por reduzir os carboidratos na rotina alimentar. Hoje em dia é muito comum que se escute falar e cada vez mais desperta o interesse na realidade de reduzir carboidratos na rotina alimentar para perder peso, para tratar diabetes, para manter mais facilmente o peso. E a gente escuta muito isso na internet, vê nas notícias e tudo mais. Me escuta falar aqui outros médicos, nutricionistas, educadores físicos falarem sobre a redução dos carboidratos. E eventualmente uma pessoa simplesmente começa a parar de consumir carboidratos e dá ruim. Porque a gente atropela muito, né? A gente atropela, eu digo nós que estamos influenciando pessoas para melhorar a saúde. Às vezes a gente dá uma visão genérica e quem está começando não tem ideia. E, eventualmente, quem já está mais tempo, como foi o caso desse meu amigo, que já me conhece há bastante tempo, já sabe das coisas, já viu acontecer e tropeça ainda no básico, tá? No básico de low carb. Então, para começar a reduzir carboidratos, a gente pode simplesmente entender o que são carboidratos e começar a retirar eles da rotina alimentar. Tá bem, parece fácil, né? Legal. Então, o que são carboidratos? São alimentos ou produtos que fornecem glicose ou outros carboidratos juntos. Glicose é o carboidrato padrão, é o estereótipo, o protótipo de carboidrato, não é o único, mas na maior parte dos casos do que se come é glicose, carboidratos. Então, fontes de carboidrato são fontes, eu, Marcelo Cardoso, divido em fontes processadas e fontes naturais não processadas ou de processamento mínimo. Essa divisão tem muitas e muitas implicações. Uma básica é a de diferenciar de onde vai vir a glicose, se ela vai vir de uma fonte viva, celular, ou de uma fonte acelular processada. Então é diferente a gente dizer assim, eu reduzi o total de carboidratos da minha rotina alimentar. Por quê? Porque eu não como aipim, mandioca, cenoura, ou porque eu não como pão, bolacha e massa. É diferente. Pão, bolacha e massa, doces, bebidas adoçadas, elas são ricas em carboidrato acelular, farinha, açúcar e derivados. É diferente do lado de cá, onde a gente entende o ser humano como um todo, em várias dimensões de entendimento, é diferente a rotina alimentar com farinha, açúcar e derivados e a rotina alimentar com cenoura, com batata doce, beterraba, frutas. É diferente, são universos diferentes. Não vem ao caso, mas o que importa saber é que a pessoa comum que está tentando, escuta falar sobre restrição de carboidratos, redução de carboidratos, dieta low carb, etc. E começa a restringir. Não come carboidrato, come o quê? Carne, saladas, queijos, eventualmente produtos processados low carb, que são um grande tiro no pé na maioria das vezes, mas produtos processados que são baixos em carboidrato. E o que acontece? Dá ruim. Por quê? Porque altera o intestino, porque dá dor de cabeça, porque dá cãibra, porque dá tontura, fraqueza, sensação de desmaio, dá ruim. E aí o que acontece? Aí a pessoa fica lá pálida, com náusea, cãibra, e diz, não, só um pouquinho, essa questão de tirar carboidrato, isso aí faz muito mal, eu estou me sentindo muito mal, não está certo. E aqui já muitos já desistem e já deu, né?
Já sai fora, não, só um pouquinho. Eu estava comendo pão com margarina, tomando Coca-Cola, eu estava me sentindo bem. Agora estou aqui nessa história aqui, comendo carne, salada, que diz que isso aqui é saudável. Estou morrendo. Então só um pouquinho, isso aqui não está certo, não está certo. Bom, primeira coisa dessa realidade. Quanto mais doente metabolicamente a pessoa é, mais sintoma ela tem. Já anota isso. Ah, Marcelo, eu comecei a fazer low carb. Low carb, como a gente diz aqui no sul, a facão. Só parou de comer carboidrato e tocou a vida para frente. E me senti mal, tive dor de cabeça. Então já começa a saber assim, ó. Tu é uma pessoa mais doente metabolicamente do que outra que parou de consumir carboidratos, não sentiu nada ou sentiu menos. Porque não é... Pause na live. Não é a restrição de carboidrato que dá sintoma. São as alterações que o metabolismo sofre frente à ausência de carboidrato em um ambiente metabólico doente. Um ambiente metabólico saudável, vou botar eu de exemplo porque eu já passei por isso, tá? E eu tive todos os efeitos ruins de uma dieta low carb mal feita porque eu não fui bem orientado no meu começo. Por isso eu estou fazendo essa live aqui agora para quem está começando e para quem já está mais avançado e de repente perdeu alguns detalhes importantes. Quando a gente quando a gente come muito carboidrato, quando a gente come principalmente muito carboidrato processado, farinha e açúcar, a gente começa a engordar, a gente tem inflamação crônica, a gente tem resistência à insulina. Quando a gente tira carboidrato, não é a questão que a gente só ficou sem carboidrato, a gente ficou sem carboidrato, vamos dizer assim, pelado, num ambiente metabólico insuficiente. Ele não está bem. Eu hoje, tanto faz se eu me levanto de manhã e como banana, maçã e ovo e depois como carne com batata e arroz com feijão no almoço e como queijo com banana de tarde e como aipim, cenoura de noite e no outro dia como só ovo e faço um jejum de 30 horas, para mim, hoje, não faz diferença. Porque eu sou um adulto jovem, saudável, magro, saudável metabolicamente. Tanto faz se eu boto carboidrato ou tiro carboidrato. Tanto faz se eu como 4, 6 vezes por dia, eu fico um dia inteiro sem comer. Eu não sinto nada. Então, se tu tirou o carboidrato, tu sentiu alguma coisa, primeira coisa, isso não é uma prova, uma constatação que uma dieta com menos carboidrato é ruim para ti. É sinal que tu tem muito pouca saúde para começar a exigir muito do teu metabolismo. É um problema que é teu, não é da restrição de carboidrato. Essa é uma grande primeira coisa. Assim como era para mim. Eu tirei todo o carboidrato e comecei a comer carne e salada verde. Eu tive muita dor de cabeça, muita cãibra, palpitação, sensação de desmaio. Tive demais isso lá no começo. Por quê? Porque ninguém me ensinou nada, primeiro, e porque eu era um gordinho muito doente metabolicamente. Então a culpa é da low carb? Não, jamais. A culpa é que tu tá muito doente. Mas tá bem, não importa. Tu tá fazendo low carb porque tu já escutou falar que low carb melhora muito esses parâmetros bioquímicos, só talvez não tenha sido bem orientado. Então eu vou te ensinar como é que é o melhor jeito de tu começar a fazer low carb e não sentir essas sensações ruins. Primeira coisa, é usar essa definição que eu te dei, que ela não existe, ela é minha, sobre a questão de dividir carboidratos entre bons e ruins, entre aspas, entre bons e ruins, mas entre bons sendo os naturais, raízes, tubérculos, frutas, eventualmente até grãos, versus os ruins, os acelulares, os processados e ultraprocessados, farináceos, açúcares e seus derivados. Então, quem vai começar a fazer low carb, o que tem que fazer? Quem é que produz doença? Quem produz doença é aipim? Quem produz doença é cenoura? Quem produz doença é arroz e feijão? Detalhes não. Quem produz doença é farinha e açúcar. Óleo e álcool que vem junto naquela rotina alimentar ultraprocessada. Mas no que diz respeito a carboidratos, o que produz doença? O que produz doença é farinha e açúcar. Então esses precisa reduzir devagar? Não
Não, se for parar, tu não era nem nunca para ter comido isso. Então, esse tu pode parar. Não precisa dizer assim, não, eu vou começar devagar. Por quê? Porque eu como 6 pãezinhos de manhã, eu vou começar a fazer low carb, então eu vou comer 5, 4. Não, tu vai parar de comer, porque esse é o troço que tá te deixando gordo, inflamado, diabético. Então, esse tu pode parar, tá? Se sou eu que tô te orientando, tu vai parar de comer os ruins, os que trazem consigo uma carga cultural de quem não se cuida. Esse tu pode parar, porque tu tá começando a te cuidar. Não faz sentido tu tá otimizando a tua saúde, tentando te cuidar e ir reduzindo paulatinamente a quantidade de Coca-Cola e pão que tu come. Isso aí tu pode parar, né? Mas deixa os bons carboidratos, raízes, tubérculos, frutas, eventualmente grãos. Deixa. Essa tua rotina alimentar ela já vai estar low carb, vai estar mais baixa em carboidrato comparada com a rotina alimentar que tu tinha antes, que era insalubre, como era a minha, cheia de carboidrato. Tá? Então tu para de comer bobagem, que é a obrigação, né? Tu acordou desse lado de cá, o que tem que fazer? Parar de comer bobagem. Então tá. Não tira todos os carboidratos de vez, deixa os bons ali, tá? Deixa os bons. Quer levantar de manhã, quer comer banana, batata doce? Come banana e batata doce. Ah, não, mas Marcelo, eu escutei que se eu tenho resistência à insulina, se eu tenho diabetes, se eu estou muito obeso, obesa, eu tenho que fazer o mais low carb que eu conseguir. Tá bem, mas o mais low carb que tu consegue agora é parar de comer bobagem. Tu mal consegue fazer isso agora. Então tu para de comer bobagem e come comida saudável, incluindo bons carboidratos. Relaxa. Se tu quer diminuir os carboidratos paulatinamente, faz isso. Tira a bobagem primeiro. Deixa os bons carboidratos. Nesse momento, nem pensar em ficar fazendo jejum intermitente, qualquer outra estratégia. Tu vai parar de comer bobagem, tu vai comer comida, incluindo bons carboidratos. O problema é que a gente tem um peso na consciência quando se enxerga gordo, hipertenso, diabético. A gente fica assim, pô, me lembro eu. Mas assim, pô, para aí, eu preciso pagar esses meus boletos o mais rápido possível, eu vou tirar tudo. Não. Tu tá devendo esse monte de boleto, então tu vai negociar isso devagar. E tu vai negociar parando de te matar. Come comida, não foi por causa de cenoura que tu engordou, não foi por causa de aipim e batata doce. Claro que quanto num contexto de obesidade, diabetes, resistência à insulina, quanto menos carboidrato, melhor, para quase totalidade dos casos. Tá certo pensar assim. É que não tá certo dar com os dois pés no primeiro dia, porque tu vai passar mal, tu vai te sentir mal, tá? Então vai devagar, tira os ruins, deixa os bons e nem pensar em fazer jejum e qualquer outra abordagem, vou fazer cetogênica. Ontem tu estava comendo McDonald's com Coca-Cola, aí agora tu tá falando em very low carb cetogênica. Não, tu não faz isso, porque tu vai te quebrar. Tá? Vai por mim. Para de comer bobagem, come comida. Não pensa em jejum, come comida em regime de livre demanda. Tem fome, come. Quer comer batata, come. Quer comer banana, come. Quer comer ovo, come. Quer comer carne, come. Vou comer carne gorda. Quer comer, come. Quer comer magra, come. Também não interessa. Para de comer bobagem, come comida, incluindo bons carboidratos. Depois tu começa a priorizar uma carne, um ovo, uma salada e deixar bons carboidratos, por exemplo, para o almoço, para uma sobremesa, começa a tirar devagar. E aí depois sim, que tu já está mais lúcido, mais saudável, já fez as pazes com a rotina alimentar, aí tu pensa assim, pô, agora eu vou dar uma retirada, vou diminuir bastante os carboidratos, porque eu escutei que pro meu caso é bom, eu ouvi falar lá, pô, maravilha, agora tu vê, aí tu diminui bastante carboidrato, vê como é que tu te sente, pô, me senti bem, Marcelo, diminui os carboidratos, eu primeiro tirei tudo lá, fiz as pazes com uma rotina alimentar melhor, show, maravilha, comi à vontade, matei a minha fome, depois parei de beliscar, e depois tirei os carboidratos, comecei a diminuir os bons carboidratos para ter um efeito melhor. Pô, tô me sentindo com muito mais energia do que antes. Pô, parabéns. Então aproveita e dá. Maravilha. É assim que se faz low carb, tá? Ultra mega resumo, tem 340 mil detalhes nesse meio todo, mas se tu fizer isso já tá muito bom para ti, tá? Isso aí não precisa, tá bem assim, tu faz isso, tá bom. Aí, vamos lá pro problema. Digamos que tu tá tão doente, e isso não é raro, tá? Digamos que tu tá tão doente, isso não é raro, e tu, por ficar comendo comida, incluindo bons carboidratos, tu já passa mal. É incrível, mas é verdade. A pessoa às vezes come tanta bobagem, tanta porcaria, chega num posto de gasolina, vai pagar o posto de gasolina, pega um tableto.
Passa em outro lugar para não sei o que, pega um chocolate. Passa em outro lugar, come tanta bobagem que só parar de comer bobagem já passa mal. Por quê? Porque quanto mais bobagem a gente come, quanto mais carboidrato acelular, quanto mais farinha e açúcar, e ainda mais se for misturado com gorduras processadas, que são altamente inflamatórias, se a gente faz isso, a gente cria uma resistência à insulina burral, tremenda, de modo que a gente fica com insulina altíssima. Só para parâmetro de comparação, pause na live, só para parâmetro de comparação, uma insulina boa em jejum é em torno de 2 até 8. Uma pessoa com um monte de porcaria, ela tem insulina em jejum 30, brincando 30, às vezes muito mais. Depois que a pessoa faz uma refeição e que chega alimento ou qualquer coisa, porque farinha, açúcar não é alimento, né? Chega lá no intestino, doce, bolacha, tudo. Quando chega uma coisa lá, a insulina sobe. Quando a pessoa está saudável, a insulina sobe para 12, para 20, 22, quando tem mais carboidrato. Quando é bobagem, a pessoa está doente, obesa, com resistência à insulina, sobe para 60, sobe para 100, para 120. Agora tu imagina o seguinte, ó, se o normal é ter uma insulina de 2 a 8 em jejum, mais ou menos em torno de 12 depois que come, a pessoa tem 120 de insulina, quando ela só não come bobagem, ela já tem uma tendência a ter hipoglicemia, porque ela tem insulina muito alta, porque ela precisou manter a insulina muito alta pela quantidade de porcaria que comia e por passar o dia inteiro beliscando. Então, eventualmente, a pessoa para de comer porcaria e passa mal. Por quê? Porque o organismo dela teve que gerar adaptações para poder sobreviver comendo tanta porcaria. E a resistência à insulina, das várias interpretações que a gente pode dar para a resistência à insulina, uma interpretação muito boa é isso, assim, o corpo teve que gerar resistência à insulina pela quantidade de porcaria que tu botou lá para dentro. Então ele teve que gerar essa adaptação, resistência à insulina. Só que agora tu parou de comer bobagem, só que tu tá com resistência à insulina. Então tu tem ali uma insulina de 20, 30, 40 em jejum, que quando tu come uma banana, fica faltando glicose, entre aspas, para poder manter um ambiente equilibrado para aquela doença que foi tu que criou pela quantidade de bobagem que tu comeu. Então o que tem que fazer? Mantenha o consumo de bons carboidratos, deixa essa insulina baixar primeiro antes de cair direto para low carb. Só que eventualmente tu para de comer bons carboidratos e tu para de comer carboidratos ruins, e tu tem efeitos como se fosse very low carb, assim, tu tem resistência à insulina. Então tu começa a ter dor de cabeça, palidez, sudorese, fica branco, taquicardia, cãibra, dor de cabeça, sensação de desmaio. Nossa, tá? Por quê? Porque a insulina estava nas tampas. Por quê? Porque está faltando carboidrato? Não, porque tu adoeceu o sistema detonando, comendo muita bobagem. Então agora acontece uma coisa que é a seguinte, ó, quando a insulina está muito alta, fica criando essa tendência à hipoglicemia. Quando a insulina estava lá 120, baixou para 60, ela baixou, e quando ela está muito alta, ela retém líquido. O rim responde à insulina retendo sódio, retendo água. Quando a insulina começa a baixar, ela tem um efeito muito diurético, a gente perde muita água e muito sódio na urina. Então essa hiponatremia, que é essa baixa do sódio, porque baixou a insulina é super diurética, sai bastante sal, bastante água na urina, e a gente tem uma desidratação relativa. Desidratação relativa, porque o corpo errou no cálculo de quanto ia ficar de líquido, porque a insulina baixa botou muito sódio para fora. Então, muito desses sintomas, dor de cabeça, mal-estar, são do sódio baixo e da água baixa, da desidratação relativa. Então, foca aqui, olha para mim. Tu começou em low carb, tu tirou a bobagem, tá comendo bons carboidratos, mas essa tua low carb, ela tá muito low carb para ti porque tu comia muita bobagem, tu tá com dor de cabeça, então isso não é problema da low carb, é que tu adoeceu. Aconteceu isso? Toma bastante água. O que é bastante água, Marcelo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 copos de água ao longo do dia, tá? Primeira medida, tu não tá te sentindo bem, sentiu fraqueza, lassidão, sensação de desmaio, dormência, formigamento, cãibra, sentiu isso? Primeira coisa, bastante água.
3, 4, 5, 6 copos, vai tomando ao longo do dia. Marcelo, estou hidratando, não passa dor de cabeça, não estou melhorando. Em cada copo de água, tu vai pegar uma colherinha de café. Se a dona Sabrina estiver escutando a live, eu vou pedir para ela me trazer aquela colherinha de café, que é a menor de todas, tá? Senão eu vou ali e pego daqui a pouco, tá? Em cada copo de água, botar uma colherinha daquelas de café, botar uma colherinha de sal na água. Ou uma pitada grossa de sal em cada copo. Toma ao longo do dia. Marcelo, estou melhorando, mas a dor de cabeça não passa. Alguma vez na vida tu já deve ter tido alguma dor de cabeça. O que tu tomou para dor de cabeça? Paracetamol? O que tu já tomou para dor de cabeça na tua vida que tu conhece, tu domina? Ah, Marcelo, quando eu tomo paracetamol me passa dor de cabeça. Então hidrata bem, bota uma pitada de sal na água, toma um paracetamol. É o que tu está acostumado a tomar, paracetamol, toma um paracetamol. Tu está acostumado a tomar dipirona, toma dipirona. Tu está acostumado a tomar qualquer coisa, toma qualquer coisa. Tu está acostumado a tomar para dor. Tá? Analgésicos, não se toma anti-inflamatórios nessa situação. Tá? Nessa situação se toma analgésicos. Quais são os mais comuns no Brasil? Paracetamol, dipirona. Tá? Hidratação vigorosa, 3, 4, 5, 6 copos de água por dia. Pitada de sal, um analgésico comum. Repouso, descansa. O que eu faço, Marcelo? Descansa. Tá? Come um bom carboidrato, descansa. Outra coisa que acontece nesse início da low carb, insônia. A pessoa tira o carboidrato, não consegue dormir. Isso é por um outro mecanismo. Então a gente pode passar mal na low carb, porque a hiperinsulinemia, a insulina muito alta, tende a fazer hipoglicemia e o corpo dispara adrenalina e noradrenalina para queimar mais o glicogênio e liberar a glicose, e a gente fica branco, sua, quase desmaia, porque a insulina estava alta. A gente se sente mal, porque quando a insulina começa a baixar, bota só de água para fora. O que a gente faz? Bota sal e água para dentro, toma mais água e tudo mais. E quando a gente baixa o carboidrato, a liberação dessa adrenalina e noradrenalina é do sistema nervoso simpático, que deixa a gente muito acordado, muito desperto. O que tem que fazer? Come um bom carboidrato. Cai para low carb devagar, come um bom carboidrato. Tá? Beleza. Marcelo, estou fazendo tudo isso. Tirei todos os carboidratos ruins, tenho comido só bons carboidratos, tenho evitado o excesso de bom carboidrato que eu estou tentando diminuir para cair para uma low carb bem terapêutica, me ajudar a perder peso. Tenho tido sintoma, já passou assim um pouco da dor de cabeça, tudo, mas de vez em quando ainda me dá cãibra. E eu tomo a água bastante e boto sal na água, mas não está funcionando. Não está funcionando? Então, um detalhe acima, porque esse sal que eu falei é o sal comum, sal de cozinha. Não vem ao caso discutir qual é o melhor sal no momento, né? Depois eu vou falar sobre isso em outra live. O sal que tu usa em casa, tá? Para esse momento é o sal que tu usa em casa. Simplifica a vida. Não melhorou? Ah, faz uma semana, Marcelo, tô na low carb, não melhoro, tudo. Pega no supermercado sal light, que é 50% cloreto de sódio, 50% cloreto de potássio. Sal light ajuda porque talvez o teu problema não seja só do sódio. Quando o rim bota sódio para fora, porque a insulina baixou, existe uma compensação por um outro hormônio, que a aldosterona não vem ao caso, mas existe uma troca iônica que faz com que baixe o potássio também. Por uma troca indireta, pode estar baixando também o magnésio. Para melhorar, então, sal e água. Tem dor de cabeça? Um analgésico comum. Não está melhorando, troca o sal que tu usa por sal light e bota nas pitadas de sal. Esse sal light usa até na comida, o próprio sal light, que é 50% cloreto de sódio, 50% cloreto de potássio. Não melhorou ainda, melhorou um pouco, mas ainda tenho cãibra de vez em quando. Então talvez seja por essa troca indireta lá, por causa dos hormônios, que é a questão do magnésio, tá? Magnésio. A questão do magnésio, ela é indireta e é muito frequente por dois motivos principais. O primeiro é que a gente já consumia pouco magnésio, já na rotina da vida, porque o magnésio ele está nos peixes frutos do mar, está nas oleaginosas, está em alguns vegetais. Então, quem está em low carb porque tava com sobrepeso,
estava com diabetes, resistência à insulina, não se alimentava bem, né? Quem se alimenta bem não tem isso, né? Então tem uma tendência a ter o magnésio mais baixo, já porque não tem. O próprio alimento saudável já está mais carente assim de magnésio. O solo já está mais carente de magnésio, tá? Então, quando nada funciona, pode ser o magnésio. Aí aqui no magnésio eu vou te dar 2 dicas só, porque magnésio tem que ver com o médico. Porque quem tem insuficiência renal é quem mais tem que cuidar do magnésio. Quem tem insuficiência renal não pode levar em consideração o que ninguém fala. Tem que falar com o médico para ajustar a questão do magnésio. Quem tem insuficiência renal, quem tem alterações laboratoriais dos rins, tem que falar com o médico para ficar ajustando o magnésio. Até quem tem problema nos rins, assim, que precisa de acompanhamento de nefrologista, para fazer low carb já tem que ser com acompanhamento nefrologista, tá? Tem aí vários, só olhar os que eu sigo, tem o Dr. Flávio Barros, o Dr. Alessandro Barilli, tem bastante gente boa aí para te ajudar. Então, quem precisa de nefrologista e vai fazer low carb tem que pegar um profissional acostumado com isso. Ou que não precisa ser nefrologista, mas que saiba manejar isso. Quando nada passar e precisar de uma ajuda extra, aí é o magnésio. O magnésio tem vários jeitos da gente resolver a questão do magnésio, vários, daí dá uma live só e nem vale a pena porque é uma questão mais médica de consultório, é uma coisa mais individualizada. Mas para quem está começando, eu dou 2 dicas. A primeira dica, eventualmente o intestino reduz a contração por conta da low carb, por conta dessa questão assim do sódio e tudo, a pessoa pode ficar com o intestino preso no início da low carb. E pode ser mais uma das manifestações desse conjunto de manifestações que eu estou citando, que tem até um nome, que é chamado gripe low carb. Se tem todos os sintomas e ainda tem o intestino preso, uma boa forma de consumir magnésio é na forma de leite de magnésia. Tem a marca que eu quase falei. Leite de magnésia. Leite de magnésia, uma colher de sopa, de 1 a 3 vezes por dia, tende a oferecer um pouquinho de magnésio e ajudar o intestino a funcionar. Já testou de tudo, tá tudo certo, beleza, mas mesmo assim não funciona. Já usou sal light, bastante água, tomou leite de magnésia, maravilha, não adiantou? Então providencia, pede para o médico, fala com o nutricionista, providencia citrato de magnésio 200 mg. É um magnésio que é bem tolerado, é uma dose moderada, tá bom assim, tá? Citrato de magnésio 200 mg. Beleza. Tá? Com essas dicas que eu te dei aqui, tu vai conseguir ir adiante na low carb sem grandes complicações. Quem tem doença, quem toma remédios, quem é diabético, toma remédios para diabetes. Quem é hipertenso e toma remédio para hipertensão. Tem que fazer isso com auxílio de médico e nutricionista. Tem que ser. Porque tem medicações, por exemplo, um hipertenso que vai começar a fazer low carb precisa de muita avaliação médica para mexer nas medicações, porque provavelmente ele precise diminuir ou parar o uso de antihipertensivo. Algum deles. Qual o principal que tem que ter cuidado na low carb? Diuréticos. A pessoa que toma hidroclorotiazida, amilorida, furosemida, essa pessoa vai começar a fazer low carb e a insulina vai baixar e vai ter esse efeito diurético. O efeito diurético somatório com o diurético que a pessoa toma pode dar muito mais esses efeitos que são a chamada gripe low carb. Fraqueza, dor de cabeça, mal-estar. Então, quem toma remédio antihipertensivo tem que falar com um médico e nutricionista para ajustar a low carb, porque provavelmente já desde o primeiro dia vai ter que ajustar isso. Diabéticos que usam algumas medicações hipoglicemiantes orais ou insulina, que vão começar a fazer low carb, tem que ser com acompanhamento de médico e de nutricionista, porque a dose de insulina que vai precisar usar é muito menor. E alguns hipoglicemiantes orais talvez tenham que ser suspensos, não pode tomar. E se tomar, pode dar hipoglicemia verdadeira, e aí pode ser muito ruim, ou pode ter muito mais sintomas de gripe low carb. Então, quem toma remédio para pressão, quem toma remédio para diabetes, precisa de acompanhamento de médico e de nutricionista. Tá? Aquela constipação do início da low carb, quando ela é associada a sinais e sintomas de gripe low carb, como
o intestino preso, a gente não corrige ela aumentando fibra de psyllium e etc. A gente corrige ela aumentando sal e água. É inadequado tentar corrigir a constipação da gripe low carb aumentando fibra. Isto é inadequado, porque a constipação da gripe low carb, ela é hidroeletrolítica. O intestino não faz peristalse, não contrai, porque falta sal e água. Nesse contexto, se botar mais fibra lá, talvez seja muito ruim, porque vai aumentar o volume do intestino e não tem peristalse para contrair. Então pode piorar muito a constipação. Tá? Cuidado. Sempre na dúvida, pergunta para o médico, porque no meio low carb tem não, nada contra, assim, mas tem muito curioso que a fisiologia humana ela é incrível, ela é complexa. E a fisiologia humana estudada do lado de cá do muro, ela é mais incrível e ela é mais complexa. A interação entre as medicações que a gente precisa usar e a low carb são gigantes e só quem trabalha com isso entende. Acreditem, assim, ó, só o médico e a nutricionista que vive low carb e jejum é capaz de manejar adequadamente as medicações em low carb e jejum, porque é outro mundo, é outro planeta. Então, sempre que for iniciar low carb, procura auxílio médico de médicos e nutricionistas que vocês já têm indicação que trabalham com isso. Não dá para simplesmente ir no mesmo médico, no mesmo nutricionista que é contra low carb e dizer assim, eu vou fazer low carb. E eu ouvi falar que a pressão baixa, que tem taquicardia. Não, então tu não vai fazer low carb, porque isso aí faz mal. Eles não entendem que são mundos diferentes, tá? E tá tudo bem, porque são realidades diferentes mesmo e não é, tá tudo bem. Só que para poder fazer de uma maneira adequada, tem que ser com alguém que vive o processo e entende o processo de verdade. Hoje a internet está abarrotada de bons profissionais, tá? É só ver um com quem tu te identifica e te pedir ajuda. Olha, eu estou muito obeso, eu tomo remédios, coisa e tal, quero começar a fazer low carb. Será que é adequado para mim? Como é que eu começo? Pega alguém, tá? O objetivo dessa live foi falar isso, assim, ó, quando a gente começa a entender, existe uma realidade que é a redução de carboidratos e ela é potente na melhora do ambiente metabólico para reverter obesidade, diabetes, síndrome metabólica em virtude da resistência à insulina, algumas coisas podem acontecer e podem acontecer simplesmente por a pessoa melhorar a alimentação. Incrível, mas só de parar de comer bobagem a pessoa pode ter efeitos colaterais. O problema é da low carb? Não, o problema é da quantidade de bobagem que tu comia e do efeito que isso teve em ti, tá? Então, beleza. Então, a gente tem que entender isso primeiro. Quanto mais sintoma, mais doente tu é. Não é que mais problemática é a low carb. Quanto mais sintoma, mais doente tu é. Mais cuidados tu vai ter que ter. E aqui eu te apresentei alguns cuidados. Aumentar a hidratação. Eu te falei que o nome desses sintomas é chamado gripe low carb e que ela pode estar presente mesmo quando a pessoa está comendo bons carboidratos, raízes, tubérculos e frutas, e eventualmente grãos, mas que existe uma gripe low carb que ela é relativa simplesmente por ter parado de se entupir de farinha e açúcar, como é a rotina da maioria das pessoas. Então passa mal de não estar mascando chiclete o dia inteiro, passa mal de não comer bala o dia inteiro, passa mal de não comer 2 pãezinhos e botar 3 colheres de açúcar no café. Aquilo lá que estava errado, está passando mal porque tu está doente. O nome disso é gripe low carb e conforme se reduz os carboidratos ela pode aparecer. Hidratação e sal de cozinha. Hidratação e sal light. Hidratação e sal e um analgésico comum para dor de cabeça, com que tu estejas acostumado. Hidratação e sal, um analgésico se precisar e magnésio se não melhorar. Se tem constipação, leite de magnésia. Se não tem constipação, citrato de magnésio 200 mg uma vez por dia. A partir daqui, precisa de acompanhamento médico. Aqui já precisa de acompanhamento nutricional, de acompanhamento médico. Aqui são dicas para quê, então? Para tu não desistir. Para tu não desistir. O teu sucesso está do outro lado desse trabalho que tu está passando. O teu sucesso está depois que tu pagar esses boletos que tu acumulou enquanto tu não te preocupava com a vida. Um pouco da gripe low carb, um pouco disso, é quase um teste para ver o quanto tu quer mudar de vida. É quase isso. Eu lá, ninguém me ensinou nada disso. Eu um dia comia miolo de pão com leite condensado e no outro dia eu estava comendo chuleta e 0 carboidrato.
tive muita cãibra, muita, por muitos dias, tive muita dor de cabeça. Ninguém me ensinou a não ter isso e ninguém me ensinou a tratar isso. Qual é a lição que fica disso? Eu acreditei no processo. Eu disse, pô, eu não sei explicar, não entendo. Será que é assim mesmo? Naquela época lá, 11, 12 anos atrás, ninguém falava nada sobre isso. Eu acreditei no processo. Não, mas eu entendo. Eu não posso estar sentindo mal se eu parei de comer bobagem. Então, deve ter um motivo para isso. Eu continuei. E isso passou, porque o meu corpo baixou a insulina, baixou a glicemia, eu consegui reter o sódio vindo da alimentação sem suplementar, mas foi muito ruim, tu não precisa passar por isso. Mas se tu passar por isso, eu estou te ajudando a fazer tu passar por isso melhor. Agora, quantos tu conhece que dizem, não, eu fiz low carb, um dia me deu dor de cabeça, eu parei. Então tu tem mais é que parar mesmo, tu não está preparado para o sucesso. Volta e faz tudo que tu sempre fez. Ah, eu tava fazendo low carb, mas eu tive cãibra, então eu parei. Tu parou e fez o quê? Voltou a comer pão e pastel folhado? Então volta lá para essa tua vida, porque é o que tu merece mesmo, a vida que tu sempre teve. Tu não tá preparado para ir adiante? Não tá nem preparado para buscar alternativas? Nem para discutir assim, pô, mas eu tô fazendo o melhor por mim. Tô fazendo o melhor por mim. Tô me sentindo mal, mas eu tenho certeza que eu tô fazendo o melhor por mim. Eu vou fazer isso dar certo de alguma forma. Tu não tem essa vontade, então tu não merece estar aqui, tu não merece ir adiante. Porque vão ter pessoas assim como eu já ouvi muita gente falar isso, a Maíra Soliani foi assim também, a Rita Croce foi assim também. A gente não tinha orientação, a gente fez low carb, ninguém nos ajudou a se sentir bem, a gente seguiu adiante. A gente hoje está bem, mas a gente passou por uma prova que muitos de vocês não vão passar, porque hoje vocês têm informação. Agora, pô, tu tá hoje num mundo que te oferece informação. A gente tá aqui de graça o tempo todo falando com vocês, ajudando, incentivando e dando informação. Aí tu sente uma dor de cabeça e diz assim, eu não vou conseguir porque low carb é muito difícil para mim. Então tá, então volta e come teu pãozinho então. Talvez não seja para ti mesmo. Deixa que nós vamos continuar aqui e daqui para frente, daqui para muito melhor. Tá? Tô ensinando. É só fazer as coisas direitinho. Grip low carb, tá? Grip low carb. Tudo de bom. É só para deixar aqui, vou deixar essa live gravada assim, é uma utilidade pública, tá? Até mais ver, foi um prazer, tudo de bom. Deixa eu dar uma lidinha só aqui nos comentários, porque eu vi vocês falarem bastante, hein? Vocês são top demais. Muito bom, muito bom. Bisteca, é chuleta. Aqui no sul do Rio Grande do Sul é chuleta. Muito bem, chuleta é bisteca então, tá? Chuleta é bisteca. Eu me esqueço que eu não tô só no sul do Rio Grande do Sul. Ai. Tomar sal e magnésio, a princípio só no começo. Depois resolvidas as questões da gripe low carb, já virou um estilo de vida e tudo mais, aí a gente cai para uma outra suplementação eventual, que daí entra a questão do magnésio e tudo, mas isso é em outro momento, tá? Primeiro a gente aprende a viver, aprende a fazer low carb, começa a entender o que é frequência alimentar baixa, começa a perder peso. Depois a gente fala sobre os suplementos do dia a dia, coisa e tal. Não precisa. Usa, sai da gripe low carb, simplifica a vida, tá? Vai curtir. Muito bem, tá? Então tá, beleza. Para deixar aqui informação para vocês, tá? Para nós, para a gente conviver bem do lado de cá, ter uma vida top. Tudo de bom. Pá. Até mais. Tchau, tchau.